Bem-vindos a mais um episódio de Toda a Potência do Ser. E hoje eu tenho uma pessoa mais que especial, porque ela solucionou um problema muito sério que eu tinha. Eu fazia exercícios e não me desenvolvia, eu sentia que o corpo não mudava muito, sabe? Precisei de ajuda e eu trouxe essa ajuda para minha vida e para a sua, através desse episódio. A Roberta Tauana, nutricionista funcional. Bem-vinda. Ah, que honra estar aqui, muito prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso. Eu adorei esse nome, inclusive sou suspeita em falar, porque se a gente pensa em toda a potência do ser, o alimento é o combustível que o nosso corpo precisa. Então, se a gente fornece o nutriente certo, o corpo se potencializa também. Então, tem muito para a gente conversar. É curioso que essa foi a última coisa que eu aprendi, sabia? Talvez você foi a pessoa que com maior sucesso, incutiu isso na minha mente. Porque, talvez, a propaganda, o marketing do exercício é mais forte. E é isso, sem a nutrição, não tem como ir sem uma nutrição consciente. Não, a gente não tem resultado, né? Se a gente fala, né, em desenvolver as nossas potências, a gente está trazendo aqui essa questão da potência física, né, da performance física. Então, é fundamental a gente fornecer esse combustível certo e é importante dar a entender qual é o meu objetivo também. O meu objetivo é hipertrofia muscular, então o foco é um. O meu objetivo é endurance, né? Corrida, bike, treinos mais longos. A conduta ela vai ser outra. Mas a nutrição, além de trabalhar com a questão da performance física, ela também vai atuar na performance mental, na questão do autoconhecimento que vocês tanto trabalham. Se eu quero qualidade de vida, longevidade. A gente fala viver em alta performance, não no sentido de cobrança ali, de estar perfeito em tudo, mas estar na sua melhor versão com aquilo que você tem para fazer. E oferecer o nutriente certo faz muita diferença, porque a gente tem mais qualidade de vida ali nos nossos dias. Sensacional. A gente tem uma frase aqui que é meio que uma pergunta. É uma pergunta. O que você precisa fazer além do que precisa ser feito? E sempre esbarra também na nutrição, não só alimentar, mas de informação. Né? E o que deu para perceber que a qualidade, como você disse, né, essa parte mental, a qualidade da absorção de informação, ela fica melhor. Por que isso acontece? Na verdade, quando a gente fala, né, de qualidade de vida, longevidade, boa performance física e mental, a gente trabalha muito com os pilares da medicina do estilo de vida, os pilares da nutrição funcional. E aqui a gente está falando de alimentação adequada, então uma dieta mais anti-inflamatória, baseada em verduras, legumes, frutas, chás, castanhas, aquela coisa de uma alimentação mais natural possível, seria um dos pilares. Controle de estresse e ansiedade, é um manejo ali de estresse e ansiedade, porque hoje a gente vive num mundo ansioso, né? Então, controlar isso também é fundamental. A gente também trabalha sono. Qualidade de sono é fundamental para a gente ter uma boa performance, porque o sono, além dele ter uma ação antioxidante ali, é um momento que a gente elimina as toxinas do nosso corpo. Se eu tenho uma privação de sono, eu vou ter, por exemplo, um desequilíbrio de leptina e grelina, que são hormônios que falam quando eu tenho fome, quando eu tenho que parar de ter fome. Então, se eu tenho uma privação de sono, eu tenho mais apetite, por exemplo. Então, o sono entra como pilar. Controle de tóxicos também entra como pilar. Então, evitar cigarro, bebida alcoólica, agrotóxicos, porque todas essas substâncias, elas entram como a gente chama de disruptores endócrinos, elas desregulam o nosso corpo, o nosso metabolismo. O quinto pilar, conexões sociais. Então, super importante a gente ter ali uma rede de apoio. Que fala disso, né? Total. Para a gente se conectar com o outro também. A felicidade, ela vem de dentro de nós, né? Mas quando a gente se conecta com o outro, a gente pode sim ter mais sentido nesse sentimento. E o sexto pilar, exercício físico, que foi como você começou, que é fundamental o corpo manter esse movimento. Então, quando a gente fala, né, de saúde,
A Organização Mundial de Saúde fala que saúde é um bem-estar pleno, não é só ausência de doença. Então, é físico, mental, espiritual. E aí, falando de saúde, a gente aborda todos esses pilares. Manejo de estresse e ansiedade, exercício físico, controle de tóxicos, alimentação, exercício físico, já falei, conexões sociais e manejo de estresse e ansiedade. Então, é trabalhar todos esses pilares juntos, não só a alimentação especificamente. Você falou que a privação de sono aumenta Apetite. o apetite. Que relação é essa? Total. Aliás, assim, quando a gente não tem um sono reparador, a gente vai ter vários problemas mesmo. Primeiro, como que eu sei, né, que o meu sono é reparador, para o pessoal também já pegar isso? Um sono ideal seria um sono entre 6 e 8 horas por noite. Homens conseguem se beneficiar com 6, 7 horas por noite. Mulheres geralmente precisam de um pouquinho mais, 7, 8 horas por noite, mas essa é a média de duração. Esse sono, ele tem que ser um sono profundo, um sono reparador. A gente passar por todas as fases do sono profundo, sono REM, sono leve. E quando a gente acorda, a gente tem que ter a sensação de que descansou nesse período. Então, quando eu tenho esse sono reparador, as minhas funções vitais funcionam muito melhor. A privação de sono, ela vai ter vários impactos para a nossa saúde. Primeiro ponto, aumento de estresse e ansiedade, aumento de fadiga e cansaço, porque você não descansou. O nosso processo de eliminação de toxinas, ele não é tão eficiente, porque a melatonina, que é um hormônio do sono, ela também é um hormônio antioxidante. Então, se eu tenho uma deficiência na produção de melatonina com essa privação de sono, o processo de detoxificação não fica eficiente. O que é isso? O processo de detoxificação ele acontece naturalmente pelo nosso fígado, principalmente. Toda vez que a gente tem muitas toxinas e o nosso corpo não tem uma defesa antioxidante capaz de pegar essas toxinas e eliminar, pelo suor, pelas fezes, pela urina, enfim, o nosso corpo entra em estresse oxidativo. Estresse oxidativo aumenta envelhecimento precoce, aumenta o risco do aparecimento de doenças, enfim. Então, o sono reparador tem essa ação antioxidante. Em relação ao apetite, o sono reparador acaba equilibrando alguns hormônios que a gente tem. A gente tem a grelina, que é o hormônio que fala assim, estou com fome. Normal, a gente secreta ele e fala, estou com fome. E a leptina, que fala assim, já estou saciado, não preciso mais comer. Se eu tenho uma privação de sono, eu tenho um desequilíbrio desses hormônios. Eu posso ter uma resistência à leptina. Então, eu sinto fome, mais fome, e eu diminuo a minha sensação de saciedade. Então, eu posso comer mais, e como eu estou cansado, fadigado, intoxicado, eu posso fazer piores escolhas alimentares. Então, o sono ele vai interferir em todos esses aspectos. Se eu durmo bem, eu vou fazer melhores escolhas alimentares, eu vou conseguir ter um apetite mais controlado e eu vou ter o meu processo de detoxificação mais eficiente. Nossa, que interessante. Eu ouvi falar sobre... Eu queria muito lembrar onde eu li isso. Sobre o ciclo do sono, que é de 1h30. Já ouviu falar disso? Profundo, REM e o leve que você falou. Isso, tem vários ciclos de sono. Eu não sei exatamente a periodicidade de cada um, mas a gente precisa passar por todos esses ciclos mais de uma vez durante a noite. E tem um percentual adequado para cada um deles também. A melhor forma da gente controlar isso hoje, eu acho que tem alguns aplicativos de celular que dá para ter um controle. Algumas pessoas têm um relógio que também tem esse controle, mas tem um anel que chama, se eu não me engano, Oura Ring, que só se compra fora, mas é a melhor forma da gente conseguir ter esse parâmetro bem exato ali do padrão do nosso sono, se a gente está passando por todas essas fases, pelo tempo necessário. Se a gente não tem como mensurar isso,
clinicamente falando, eu falo para a gente regular o nosso relógio biológico. Então, se a pessoa conseguir sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, isso é fundamental. Evitar luz azul antes, né? Celular, lâmpada, televisão, enfim, algumas horas antes do horário de dormir. Nutricionalmente falando, café depois das 14 horas. Às vezes as pessoas falam, até às 17, 18, não. Não vivo sem café. Não vivo sem café. Total, a gente até pode se aprofundar mais nessa questão do café também. Mas, assim, café no máximo até às 14 horas. Por quê? Existem pessoas que, geneticamente falando, são metabolizadores rápidos ou metabolizadores lentos de cafeína, para a gente já se aprofundar um pouquinho no café. Se a pessoa é metabolizador lento, ela já vai sentir. Ela é aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tomo café, fico acelerado, agitado, eu tomo café, não durmo. Geralmente, quem fala, eu tomo café e durmo, é uma pessoa que é metabolizadora rápida. Mas tem estudo que fala, mesmo metabolizadores rápidos de cafeína, se consomem cafeína após as 14 horas, não conseguem ter um sono profundo, um sono reparador que essas pessoas precisam, mesmo que elas não sintam dificuldade para pegar no sono, tá? Então, café no máximo até as 14 horas, para a gente já ir sentindo. Então, tomei café após as 14, ali à noite. Não tomei café após as 14, à noite consumi um chá mais calmante, um chá de camomila, erva cidreira, melissa. Saí ali do celular, da televisão, próximo ao horário de dormir, vou ler um livro, por exemplo. Esse movimento que a gente faz com os olhos ao ler é um movimento que já relaxa o nosso cérebro também. E aí, tentar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, não ficar levantando para fazer xixi, e quando acordar, fala, nossa, descansei. Então, já é uma percepção mais sutil, digamos, do sono reparador. Interessante. A gente tem feito alguns testes, né, com sono. A gente, em algum momento, passou a acordar às 4h30. Vamos lá, vamos. Não deu certo. Essa é uma grande curiosidade. Isso é personalizável? É de cada um? Tem algo que eu possa fazer para aproveitar mais o dia? De fato, não deu certo. Quanto tempo a gente fez isso? Quantos meses? Pelo menos uns 6 meses. Pelo menos uns 6 meses, né? A única que conseguiu se adaptar foi a nossa filha. Né? Até hoje. Mas para a gente, uma tentativa que a gente fez foi, não vamos colocar no relógio para despertar, vamos colocar o relógio para dormir. Mesmo assim, não foi. E é preciso ser honesto consigo mesmo. Consigo né? mesmo. Isso não dá certo. Então, como é que eu consigo, de forma personalizada, tem algum, até no teu trabalho, como é que eu faço para ter esse sono reparador? Ou é só... Essa questão do horário, Dan, é muito individual. A gente tem uma questão genética disso também. Algumas pessoas são mais noturnas, algumas pessoas são matutinas, isso de essência. Mas o ser humano é treinável, né? A gente consegue desenvolver habilidades, enfim, por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Em evolução. Esse é um teste. Exato. Então, assim, em relação ao sono, até indo um pouco para a Ayurveda, na Ayurveda fala que o ideal é que a gente acorde junto com o sol, um pouquinho antes ali do sol nascer. Se a gente for pensar, esse seria um horário que 6 horas da manhã, 5 e pouco da manhã. Então, isso é mais natural, fisiológico, pensando que o ser humano é natureza, né? Nós somos fogo, terra, ar, éter. Então, nós somos matéria, natureza, ali a gente se conecta com a natureza. Se a gente quer, né, fazer esse exercício de acordar muito antes do sol nascer, isso não é tão natural no sentido fisiológico. A gente pode desenvolver essa habilidade, a gente precisa treinar essa habilidade e, de fato, sentir, que foi o que vocês fizeram. A gente fez esse trabalho,
mas a gente sentiu que a gente não descansou o suficiente. E também dormir mais cedo, porque considerando que eu vou ter que dormir entre 6 e 8 horas por noite, se eu for acordar às 4 horas, me ajuda aqui na conta, eu vou ter que dormir... Às 9, não era isso? Acho que a gente dormia às 9. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Seria isso, no mínimo umas 9 horas da noite. Aconteceu esse fenômeno que a gente... Nossa, primeiro que tinha que dormir pelo menos 30 minutos, 1 hora, no meio do dia. Impossível. Não deu certo. Não deu certo e a gente desistiu. E melhorou, né? A gente ainda acorda cedo, 5h30, 6 horas, porque a gente queria aproveitar mais o dia. E eu percebo que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Mas né? isso é super legal. Se a gente pensa nesse nosso equilíbrio individual físico com esse equilíbrio da natureza, o ideal seria a gente jantar no máximo até as 8 horas da noite. No máximo, isso até já adaptando para a realidade atual, né? Então, jantar ali no máximo até 10 horas da noite, jantar umas 7 horas da noite, por exemplo, para a gente dar um intervalo de pelo menos 3 horas até o horário de dormir. Dormir por volta das 10 horas da noite, ali no máximo, e acordar 5, 6 horas da manhã, que seria justamente esse amanhecer junto com o amanhecer do dia. É uma ótima forma da gente regular, sincronizar o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, com o nascer do sol, o pôr do sol. O nosso corpo entra em harmonia quando a gente se conecta dessa forma com a natureza. Então, se as pessoas conseguem aplicar isso na rotina delas, ótimo. Das 10 às 5, das 10 às 6. Se a pessoa não consegue, é lógico que, como nutricionista e como eu falo que também eu não trabalho... A nutrição não é só alimentação, são todos aqueles pilares, né, que eu falei. Então, quando eu quero organizar o estilo de vida desse paciente, dessa pessoa, uma pessoa que consegue dormir às 11 horas da noite e acordar às 6, às 7, ótimo. Mas se é uma pessoa que tem o hábito de dormir depois da meia-noite, aí não. Aí a gente já precisa mudar esse hábito. Mas eu sou uma pessoa noturna. Não. Isso já vai desequilibrar essa produção de melatonina no horário noturno. Isso já vai desequilibrar a produção de cortisol no horário da manhã. A gente tem que ter cortisol de manhã. É o hormônio do estresse, mas de manhã ele é fundamental para a gente ter energia, disposição, ânimo para levantar. Como que a gente regula isso, né? Que foi a sua pergunta também. Então, o café antes das 14 horas, que foi o que eu falei. Evitar estímulos, luz azul, pelo menos 2 horas antes do horário de dormir. Chás, a gente pode utilizar os chás calmantes, camomila, erva cidreira, melissa. Se a pessoa não gosta de tomar um chá, a gente pode manipular a tintura. Tintura nada mais é do que tipo um própolis que a gente compra. Então, a gente pode manipular uma tintura de camomila. Aí você pinga umas gotinhas ali na água, toma, bem prático. De suplementação para o sono, eu gosto de usar magnésio, bisglicinato, que é um tipo de magnésio que ajuda no relaxamento. Algumas vitaminas do complexo B também podem ajudar nesse sentido. Mas o magnésio, por exemplo, é um suplemento de fácil acesso, custo também é um custo bom, e dá para as pessoas já começarem a usar. A dose é muito individual, mas 200, 300 miligramas ali de um magnésio bisglicinato à noite já ajuda a trazer esse relaxamento e melhorando um pouco a qualidade do sono. Uma das coisas mais difíceis para colocar uma dieta, mesmo sabendo que ela é o que você precisa dela, é essa mudança de hábito. Né? E o que ficou claro para a gente é que 21 dias, isso de fato não funcionou. O que funcionou foi clareza. Clareza do objetivo. Por que é tão difícil mudar o hábito alimentar? Isso de 21 dias é bem interessante, né? Porque, assim, tem estudos que mostram, sim, que 21 dias é eficiente, mas depende muito do tipo do hábito que você quer mudar. Tem hábito que você muda em 15 dias, tem hábito que você muda em 21 dias, tem hábito que você precisa de meses para conseguir mudar, né? 21 dias é aquele
start inicial, assim. Então, de fato, 21 dias muitas vezes não funciona mesmo. E mudar hábito é difícil, porque assim, o hábito ele vem assim envolto, né, de várias questões. Então, o hábito alimentar tem uma questão emocional e afetiva ali. Ah, era a minha avó que fazia esse bolo. É quando eu vou na casa de alguém. Além da questão emocional e afetiva, a gente comemora com a alimentação, né? A gente celebra com a alimentação. Então, um aniversário, um casamento, um batizado, a gente vai receber as pessoas em casa, a gente precisa preparar alguma coisa para a pessoa comer. Então, tem todo esse lado positivo. E a alimentação, ela também vem como válvula de escape ali. É a fonte de prazer mais rápida que a gente tem, mais palpável, mais imediata. Então, quando eu coloco um alimento que eu gosto na boca, um alimento palatável, eu já sinto aquele prazer imediato. Então, se eu estou triste, deprimido, cansado, a gente vem com aquele eu mereço. O que eu tenho ali na minha frente que vai me dar um prazer? Mereço, não é? É perigosíssimo. O que vai me dar aquele prazer imediato, fácil ali? O alimento. Só que a gente tem que lembrar que aquele alimento, ele vai dar aquele prazer imediato ali alguns segundos que ele está em contato com a língua. E depois que eu engolir aquele alimento, qual é o impacto que ele vai ter no meu corpo? Ele vai continuar me dando aquele prazer de segundos? Não. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é justamente da gente começar com esse raciocínio para começar esse processo de mudança de hábito. E uma coisa, Dan, que você trouxe, que é fundamental, é clareza. É clareza. Eu só consigo mudar um hábito quando eu tenho clareza do motivo que eu quero mudar aquilo. Eu realmente quero mudar aquilo? É o primeiro ponto. O que eu estou disposto a fazer para? Então, é isso do até emagrecer, ou, eu quero emagrecer 5 quilos. Tá. O que eu estou disposto a fazer para? Por que eu quero emagrecer 5 quilos? Não, é porque meu marido falou que eu tenho que emagrecer. Você ouve muito isso? Ouço. Não só o marido, sabe? Eu acho que a sociedade, de fato, cobra, assim, né, muito essa questão estética. Mas, enquanto isso não parte de você, não é claro aquele objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Por que eu quero aquele objetivo? Como eu vou me sentir quando eu atingir esse objetivo? Então, isso vai te trazendo mais segurança. Nossa, eu vou colocar uma roupa que eu gosto, eu vou me sentir mais confortável, eu vou ter mais autoestima, mais autoconfiança, porque se a gente se sente bem, esse é um outro até ponto interessante. Muitas vezes a pessoa vê, emagrecimento é estética, beleza é estética é fútil. Não. Eu acho que estética é quando a gente trabalha com o autoconhecimento, que é o que a gente faz. É muito bom quando você se sente bem com a imagem que você reflete. Isso te traz autoconfiança, isso te traz autoestima. Se você está bem consigo mesmo, você consegue se comunicar melhor, você consegue ter mais produtividade no seu trabalho, você consegue lidar melhor até no seu contexto familiar, porque você está seguro de si. Então, voltando, para a gente conseguir mudar um hábito, eu tenho que ter esse objetivo muito claro. Eu tenho que entender aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Eu tenho que entender por que eu quero chegar lá. Eu tenho que entender qual é o benefício que eu vou ter, como que eu vou me sentir e curtir o processo, que foi o que a gente estava falando até antes de começar a conversar aqui, né? Sim. O processo ele tem que ser prazeroso. Então, como eu faço, né, na prática? A gente estabelece pequenas metas e mudar a rotina alimentar tem que ser prazerosa. Então, assim, o que você gosta muito de comer? Eu gosto muito de comer chocolate. Então, vamos pensar em opções de chocolates mais saudáveis para você incluir no seu dia? É o mesmo prazer. O mesmo prazer, uma opção mais saudável. Será que, se a gente colocar um pedacinho ali depois do almoço, já vai ser legal para você? Esse pedacinho controlado? Vai, ótimo. Não, se eu comer todo dia, vai ser gatilho
para eu comer mais. Tá, então vamos escolher, eu falo muito isso para os pacientes, vamos escolher 2 refeições livres, pontuais na semana, para você comer o que você quiser com consciência. O que eu quero comer? Eu quero comer 2 fatias de pizza, eu sempre falo isso que é o básico, 2 fatias de pizza, quero tomar 1 taça de vinho e ainda comer um brigadeiro de sobremesa. Tudo bem? Tudo bem. É aquela minha refeição livre. É eu me permitir com consciência. Mas todo dia eu estou comendo pizza, brigadeiro e vinho. Será que vale isso para o meu corpo, para o que eu quero de autocuidado, autoestima, performance física, performance mental? Eu posso, mas me convém? Não me convém. Então, assim, mudança de hábito é difícil, a gente tem que ter essa clareza e a gente tem que estabelecer pequenas metas que eu consigo aplicar no meu dia a dia, porque períodos de restrição severa ser seguidos de períodos de compulsão. Então, a gente fazendo esse ajuste gradativo, pontual, para ser prazeroso o processo. Sensacional. Eu ainda... É algo novo para mim, as redes sociais, de uma forma, não sei, diária. Eu estou entrando agora nesse mundo e o algoritmo fica confuso com você, então ele te mostra tudo. E uma das coisas que eu fiquei impressionado foi tanto a glamorização da obesidade, se aceite como você é, e um ataque absurdo a essa glamorização. E algo que eu achei bastante interessante para a parte que torna isso, olha, se aceite, parecia que não estava claro, né, para esse grupo o quanto você perde de vida. Porque dá para se colocar muita vida na vida. Eu adoro isso. Dá para se colocar muita vida na vida. E quando... Isso que você trouxe sobre a consciência alimentar. Porque se você faz isso, você come menos. Eu vou comer, mas eu vou comer de propósito, não é sem querer. Tem pizza intencional. Você não deu. Isso até pra gente aqui, mudou. Eu acho que eu nunca mais, depois de você de ter me consultado com você, eu nunca mais comi 3 pedaços de pizza. Até a pizza é diferente. Falou, não precisa, né? É a consciência. E o que eu percebia antes de passar na consulta e mudar os hábitos, é que eu me sentia letárgico. E essa glamorização, quando eu vi, falei, talvez a pessoa não saiba o quanto se perde. Porque é legal, é isso, tem que se aceitar. Mas se aceitar, envolve se cuidar. Exato. Como eu me desenvolvo? Você sente isso, que existe uma glamorização? Muito. Assim, na verdade, esse assunto, eu acho um assunto tão importante ser abordado, Dan, porque, assim, obesidade é uma doença. É uma doença com caráter inflamatório. Obesidade é um problema de saúde pública. Hoje, assim, com o tempo mesmo, vem aumentado muito a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo. E isso deve ser tratado como um problema. Não dá para falar que tudo bem ser obeso, porque não está tudo bem. Só que o ponto é, a gente só cuida do que a gente ama. Então, sim, se você não ama, você pensa coisas que você ama, você vai cuidar, você tem um carinho melhor. Se você não ama, você vai falar, deixa para lá. Então, sim, é muito importante a gente reforçar esse amor próprio, esse autocuidado. As pessoas têm que se aceitar, assim, se amar. Porque se ela se ama, ela vai se cuidar. Mas é muito diferente o comodismo, né? Então, uma coisa é você aceitar a sua situação, se amar do jeito que você é. E como você se ama, você se cuida. Então, você se preocupa com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, com a sua longevidade, e justamente trazer mais vida ali para o seu dia. E aí a gente consegue uma mudança.
Então, não é para o lado de se punir, nossa, porque eu estou obesa, não gosto de mim de forma alguma. Então, esse movimento, por um lado, é um movimento interessante, super, porque a gente só cuida do que a gente ama. Mas, por outro lado, a gente precisa se cuidar. Então, a gente não pode deixar o sobrepeso, a obesidade, enfim, nos dominar, né, nesse contexto. Então, obesidade é uma doença, é um problema de saúde pública e ela precisa ser tratada de uma forma integrativa. Não é só alimentação, é um acompanhamento de nutricionista, é um acompanhamento médico, é um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta holístico. São várias questões associadas e essa pessoa precisa desse acompanhamento integrativo. Por quê? Você até trouxe isso de uma forma muito legal, né, dessa questão do autocontrole. E sim, de fato, né, quando a gente pensa, eu estou mastigando. Quando eu estou mastigando, já vem uma mensagem para o meu cérebro de estou comendo. Chegou aquele alimento no estômago, continua essa mensagem do estou comendo, nossa, estou saciado. Logo, vou parar de comer, digamos assim. Então, a gente tem esse mecanismo. Geneticamente falando, algumas pessoas têm esse mecanismo de uma forma mais tardia, então a sensação de saciedade demora mais a chegar. Muitas vezes essa pessoa vai comer mais, porque demora a chegar à saciedade. Para esse tipo de pessoa que tem essa sensação tardia, o que a gente precisa fazer? Melhorar o consumo de proteína e de fibras, que elas têm um esvaziamento gástrico mais lento. Então, é como se eu vou ficando mais cheia e eu dou tempo dessa saciedade chegar. Ingestão de água adequada também é fundamental, porque às vezes o corpo acha que é fome, mas é sede. Mas um indivíduo obeso, ele tem um desequilíbrio hormonal a ponto de que, para ele, não funciona se ouvir. Porque esse mecanismo de saciedade demora tanto que, até chegar, de fato, ele vai comer uma quantidade muito maior. Então, fisiologicamente falando... Uma espécie de anestesia? A pessoa não está se percebendo? Não se percebe. São várias questões, tá? Tem uma questão fisiológica, bioquímica, real, de desequilíbrio hormonal mesmo, que já acontece com a obesidade. Tem um aumento de inflamação, também fisiológica, que acontece porque o tecido adiposo, ele é um tecido mais inflamado. Então, fisiologicamente falando e bioquimicamente falando, a pessoa já tem essa alteração. Além disso, emocionalmente falando, né, mentalmente falando, a pessoa também já vai ter essa alteração. Porque o alimento vai vir muito para suprir um vazio, né? A gente fala. E, na maioria das vezes, o vazio que eu quero suprir, ele não vai ser suprido pelo alimento. Eu vou continuar comendo e aquele vazio continua. Então, se a pessoa não trabalha psicologicamente falando esse vazio, ela vai ficar tentando suprir esse vazio com a alimentação e não vai conseguir. Por isso, inclusive, que hoje nós temos tantos medicamentos indicados para tratamento de obesidade que acabaram, né, sendo vendidos de uma forma mais massiva para pessoas que talvez não precisam ou para pessoas que querem perder pouco peso, né, e acabam usando. Mas são medicamentos que atuam, a maioria deles, né, gera um estímulo de GLP-1. O que é isso? Gera um estímulo altíssimo de saciedade. Então, o que ele faz? Ele, de certa forma, ajuda esse paciente obeso a ter saciedade, coisa que ele não teria naturalmente ou demoraria muito a ter. Então, o medicamento pode ser interessante quando bem indicado? Até pode ser interessante. Mas até saiu numa revista, chama Nature, o ano passado, falando que, por mais que esses medicamentos possam ser interessantes, já pensando num paciente obeso, eles não vão ser suficientes se a gente não trabalhar a alimentação e todos os outros 5 pilares da medicina do estilo de vida.
Por quê? Porque a pessoa vai usar o medicamento, vai parar de ter fome, vai matar a fome com pão. Aí pronto, não quero comer mais nada. Tá, cadê vitamina, mineral, fibra, proteína? Então ela vai começar a perder massa muscular, ela vai começar a ficar desnutrida. Então eu não vou ter um emagrecimento sustentável e saudável. Você me trouxe o conceito uma vez para mudar essa relação, ao invés de alimentação para nutrição. E é algo, nossa, faz toda a diferença. A gente estava num grupo de amigos e alguém falou, você morreria pelos seus filhos? Já falei isso aqui em algum episódio. E automaticamente, todo mundo, claro, é importante, claro. E aí eu perguntei, mas quem é que morreria? Quem é que viveria mais? Porque mudar a alimentação, eu não sei quantos anos a mais eu ganhei só por ter passado com você. Porque é isso, a gente está falando de viver mais, viver com mais qualidade. E parece que isso não está claro. Sabe, não cuidar da saúde, seja para mais ou para menos, né? A gente está falando de mais vida. Com certeza. Mais tempo de vida. Mais tempo de vida. Inclusive, assim, né? Eu trabalho muito com longevidade. E eu falo, né, que o foco é a gente conseguir viver mais e melhor, né? Não é prolongar a vida naquele sentido de ficar, enfim, acamado, dependente de alguém, né? Outro ponto que eu acho interessante é que envelhecer não é sinônimo de adoecer. Porque muitas pessoas falam, não, mas ele tem diabetes, mas é porque ele já está velho, já tem, sei lá, 70 anos, como se 70 anos fosse velho, né? Mas, enfim. A gente sabe que não. Não as pessoas que a gente atende, a gente Total. sabe. Então, hoje, assim, né, eu falo que o foco é a gente conseguir viver ali até os 100 anos. Brinco com um carinha de 60, 70. Nossa, você já tem 100. Nossa, tá com cara de 65. Você fala, obrigada. Mas, assim, o que isso implica, né? Longevidade. Então, o primeiro ponto é a qualidade da alimentação, é nutrir mesmo o corpo, é fornecer todos os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar bem. Então, vitaminas, minerais, fibra, proteína, carboidrato, gordura, enfim. E aí, isso a gente vem para uma alimentação com um caráter mais anti-inflamatório, que é o básico, ter uma alimentação mais natural possível. Isso implica em reduzir o consumo de ultraprocessados e processados, né? Farinha branca, açúcar, bebida alcoólica, enfim, esses alimentos embutidos, enlatados, industrializados, que têm aditivos químicos ali, né? Corante, conservante, adoçante artificial. Então, é lógico, gente, que a industrialização trouxe praticidade para a vida. Mas a gente está falando de equilíbrio, de reduzir esses alimentos e ter uma alimentação mais natural possível para, de fato, nutrir o seu corpo. Então, esse é o primeiro ponto de alimentação. Exercício físico que a gente trouxe no começo é fundamental. Por quê? Porque depois dos 30 anos, principalmente, a gente começa a ter uma deficiência de massa muscular. Começa a ter uma perda, né? Não uma deficiência, começa a ter uma perda de massa muscular. E a gente precisa preservar essa musculatura. Porque massa muscular é para você ficar forte? Até pode ser. Mas é força no sentido de você vai conseguir agachar e levantar. Sentar no vaso e levantar do vaso sanitário sem as mãos. Uau! Você vai conseguir estar com a sua mala de 10 quilos ali, mala de mão, com 70 anos, pegar a sua mala, colocar ela no bagageiro. Porque você tem força para isso. Quando você trouxe o exemplo, né, de morrer e viver pelos filhos, você vai conseguir carregar seu filho no colo, você vai conseguir brincar com seu filho, ter energia, ter disposição para brincar com seu filho. E isso exige força física, uma musculatura preservada. Vários idosos têm sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular. E como a gente previne isso? Então, se eu quero viver até os 100 anos forte, pelo menos a partir dos 30 anos, a gente tem que pensar num consumo adequado de proteína. Adequado de proteína depende, tá? Sexo feminino, sexo masculino, nível de atividade física, mas uma média, 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Uma média que a gente calcula. Outro ponto, um suplemento fantástico, muito estudado, é a creatina.
A creatina, antigamente a gente tinha muitos estudos só para performance física, pensando nesse ganho de força e massa muscular. Hoje a gente usa a suplementação de creatina para tratamento e prevenção de sarcopenia, que é essa deficiência de massa magra. A gente usa a suplementação de creatina para melhora cognitiva. Então, também, se eu estou pensando em prevenção de doenças neurodegenerativas que podem vir com a idade, uma suplementação de creatina também é interessante. 3, 5 gramas por dia, todos os dias, mesmo nos dias que eu não treinar. Então, como suplemento. Exercício físico de força. Eu não gosto de fazer musculação. Então vou fazer um funcional, um pilates, uma yoga mais power, assim, para a gente fazer exercício de força, para você conseguir sustentar o próprio corpo. Então é um outro pilar, junto com a alimentação, fundamental para a longevidade. Hoje ainda, estudos sobre a longevidade estão cada vez mais profundos, mais inteligentes, mais atuais. Então, a gente tem alguns suplementos que eles são chamados de senolíticos e senomórficos. O que eles fazem? É como se eles matassem células velhas de uma forma intencional. Então, eu mato essas células velhas e eu trago uma renovação celular. Que suplementos que são esses? Quercetina, fisetina, resveratrol, são suplementos mais específicos que a gente já pode entrar com esse efeito anti-aging mesmo. Então, a ciência já está evoluindo também para esse aspecto, pensando em longevidade. Outro ponto fundamental, zero custo, jejum. Então, hoje muito se fala, né? Jejum intermitente, jejum intermitente. Jejum intermitente é só para emagrecer. Não. O jejum, ele traz uma renovação celular. Os nossos órgãos, eles funcionam de forma mais eficiente. Ele estimula o nosso processo de detoxificação, que eu falei lá que o sono também faz. Quando a gente faz jejum, o nosso corpo, eu falo que o nosso corpo ele fica flex. Quando as pessoas têm uma alimentação muito rica em carboidrato, o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Então, o corpo pega aquele carboidrato, usa e pronto. Geralmente é aquela pessoa que fala assim, nossa, se eu fico sem comer, eu quase morro. Ou então, se eu fico sem comer, eu já fico ansioso, irritado, agoniado. Por quê? Porque essa pessoa não é flex, nesse sentido de flexibilidade metabólica, sabe só usar carboidrato. Quando a gente começa a diminuir a nossa glicemia, com uma estratégia de jejum, com uma dieta low carb, que seja, o nosso corpo ele consegue aprender a usar a gordura como fonte de energia, que é justamente essa flexibilidade metabólica. Eu consigo usar o carboidrato, mas eu consigo também usar a gordura. Isso mesmo para quem tem uma rotina de atividade física média ou intensa? Mesmo, mas eu vou explicar aplicar? Horas, tá? Porque aí não dá para fazer jejuns muito prolongados. Então, assim, meu corpo começa a usar a gordura como fonte de energia e aí eu consigo tanto potencializar o meu processo de emagrecimento, como oxidar aquela gordura de reserva ali, aquele pneuzinho que está ali acumulado, então consigo queimar ele com mais facilidade. Consigo ter mais clareza mental, melhorar a minha performance mental e consigo trazer essa renovação celular pensando em longevidade. Mas a gente tem que ter o cuidado que você trouxe. Quantas horas de jejum eu vou fazer? Depende. Então, se eu for pensar numa regra geral, 12 horas de jejum é um jejum que a gente chama de jejum fisiológico. Eu vou ter 12 horas de jejum para 12 horas de janela alimentar. Lembra que eu falei de jantar antes das 8 horas da noite? Então, vamos supor que eu jantei ali 7h30, 8 horas da noite, fui tomar meu café 8 horas da manhã. Tranquilo, 12 para 12. Agora, se eu for prolongar esse jejum, 14, 16, 18 horas, pensando ali numa estratégia mais específica... Isso é muito interessante. Eu vou fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não vou fazer todos os dias. E o mais importante, eu vou nutrir o meu corpo na minha janela de alimentação. Porque também não adianta eu fazer jejum e aí, na hora que eu for comer, eu vou comer o quê?
hambúrguer, macarrão, bolacha, né? Biscoito doce. Então, eu vou ficar desnutrido. Mas o jejum pode ser uma estratégia tanto para longevidade, por conta dessa renovação celular, quanto para potencializar o emagrecimento, sendo que eu vou continuar tendo restrição calórica no meu dia alimentar, quanto para melhorar a performance mental, melhorar a minha cognição, a minha concentração. E aí fazer um jejum de 12 horas, que é um jejum mais fisiológico. Agora, jejuns mais longos tem que fazer com um acompanhamento mesmo, para a pessoa não se prejudicar, não perder performance física, que é o que você trouxe de exercícios físicos mais longos também. Uma consulta com uma nutricionista. O que a gente ouve é que é muito caro. Não parece. A gente ganha quantos anos por conta dessa reeducação? Né? Não parece. Parece um baita investimento na vida que você gostaria de ter. Como começou isso para você? Em que ponto da sua vida você percebeu? É isso aqui. É isso que eu quero fazer, é isso né? que eu quero fazer. Porque tem alguns momentos pra gente, teve, mas eu queria saber de você. Uma chave é isso. Mas assim, total, né? Porque eu falo que a gente tem que se colocar como prioridade. É aquela... O famoso conceito do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, depois ajude o outro. E é exatamente isso, assim, não é no sentido de egoísmo, mas é se colocar como prioridade nesse sentido de trazer mais vida para os seus dias, mais qualidade, para você ser melhor para o outro, para você conseguir se doar mais para o outro, né? Por que é tão difícil se colocar como prioridade? É difícil. Nesse ponto da alimentação. Porque, assim, a gente coloca o nosso trabalho como prioridade, né? Já fez isso? Com certeza. Quem nunca, né? Eu não conheço alguém. Não, todo mundo. Você fala assim, não, primeiro eu preciso produzir, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não vou dormir. Não vou dormir porque eu tenho que estudar. Se você não dorme porque você tem que estudar, você vai ter menos memória do que você estudou. Então, isso é natural, né? Do nosso estilo de vida. Eu sei que a vida é feita de ciclos. Tem ciclos que a gente vai estar ali mais voltado para o nosso autocuidado, tem ciclos que não. Eu trabalho muito com mulheres, então, assim, principalmente na maternidade, aquele início da maternidade, é uma fase mais difícil mesmo. A mulher, de certa forma, se coloca ali de escanteio, né? Para cuidar ali do filho, de outra vida, ou até no trabalho. Às vezes a gente está com um projeto maior que a gente quer focar um pouco mais. Então, isso é natural. Mas a gente não pode em nenhum momento se abandonar, por mais que a gente não esteja ali como prioridade da nossa vida. E aí isso começou para mim muito nesse contexto, assim. Na verdade, eu fiz balé muitos anos da minha vida. E quando eu fiz balé, era uma cobrança estética muito alta. E aí eu fui numa nutricionista porque simplesmente eu tinha que ser mais magra por conta do balé. E eu já era uma pessoa magra normal, não era aquele biotipo bailarina, não, magra normal. E aí fui nessa nutricionista porque eu precisava ser mais magra para o balé. Acabei que consegui melhorar a qualidade da minha alimentação, gostei, emagreci e tal, foi ótimo. Mas aí o tempo passou e aí a cobrança no balé ficou muito alta. E aí eu comecei a ter uma fase até de desenvolvimento de um certo transtorno alimentar ali. Porque eu comecei a ter medo de comer, porque eu não queria ganhar peso. Então, isso foi, sei lá, há 20 anos atrás. Mas é um assunto totalmente atual. Principalmente com rede social, que a gente vê ali os corpos perfeitos, né? E a gente quer buscar o corpo daquela pessoa, ao invés da gente olhar para nós mesmos e pensar como eu posso melhorar aqui dentro do que eu sou. Então, eu tive essa fase da adolescência de querer ter o corpo de alguém que não era o meu corpo. Isso me gerou muito sofrimento ali. E aí, como eu já tinha ido nessa nutricionista e eu gostei da abordagem, eu falei, gente, eu preciso ir para esse caminho de autocuidado, não para um caminho de punição com o alimento,
Não para um caminho de querer ter um corpo que não é meu, de ter medo de comer. Hoje as pessoas muitas têm medo de se alimentar. Eu falo que a gente fala que a estratégia low carb é legal, que o jejum é legal, mas as pessoas viraram carbofóbicas, né? Assim, nossa, eu não posso comer carboidrato, porque senão eu vou engordar. Não é esse o caminho, né? Essa palavra que você colocou, autocuidado, é isso. Não é sofrimento, é Não é sofrimento, exato. E aí eu falei, tá. E aí comecei, já era época de vestibular. Aí, de cara, eu falei, vou prestar para nutrição. Aí acabei prestando para nutrição, fiz um vestibular de educação física, mas nem queria muito. Falei, vou deixar eu fazer também, bem toda a área da saúde ali. E aí acabei passando para nutrição, então me formei na Universidade Federal de Goiás em 2010, comecinho de 2010, foi a minha formatura, então tem 14 anos já. E aí me formei em nutrição, adorei, me apaixonei pelo curso, assim. Mas eu acho que o aprofundamento vem além, porque acaba que assim, a gente, querendo ou não, se forma meio jovem, assim, né? É uma coisa que você quer fazer, que você acha legal, assim, mas na época, pensa, a nutrição evoluiu muito. Então, na minha época ainda, quando eu me formei, as pessoas iam para o nutricionista ou para emagrecer, ou para ficar maromba, forte, ou porque tinha alguma doença. A questão da qualidade de vida, longevidade, prevenção veio, sei lá, de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, que a gente começou a desenvolver a nutrição com essa visão mais ampla, mais integrativa. E aí, logo que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação de nutrição funcional. E aí, a nutrição funcional, sim, eu falo que foi um divisor de águas, porque abriu a minha cabeça no sentido de, hoje, eu pergunto para o meu paciente se ele tem enxaqueca, se ele tem rinite sinusite, azia e queimação, se o intestino funciona, se ele tem dor articular, como é que está a libido dessa pessoa, se ela tem queda de cabelo, se ela tem infecção urinária de repetição. Enfim, a gente vai investigar todos os sintomas clínicos daquela pessoa, porque eu sei que a nutrição pode intervir na qualidade de vida dessa pessoa. E aí essa visão integrativa, que a nutrição vai muito além do emagrecimento, veio com a nutrição funcional. Aí eu fiz pós-graduação de nutrição clínica, agora finalizei nutrição estética e saúde da mulher, que aí eu acho que saúde da mulher também vem síndrome do ovário policístico, endometriose, TPM, menopausa, várias questões hormonais ali também, gestação, mulheres que estão tentando engravidar, lactação, tudo isso, né, que é muito amplo. E são ciclos muito diferentes também para a gente atuar. E qual a porcentagem da nutrição na solução ou até mesmo para evitar esses problemas? Tem esse Olha, número? a gente não tem uma estatística precisa disso, né? Mas hoje a gente fala assim, até quando a gente estuda genética, hoje eu trabalho com genética, modulação intestinal, e assim, apesar da gente ter uma característica genética, a epigenética, ela comanda, digamos assim. É como se a genética fosse 25% e a epigenética ali 75%. Então, mesmo que eu tenha uma característica genética, o meu estilo de vida diz muito se eu vou manifestar aquela característica ou silenciar aquela característica. Então, aqui entra não só a nutrição... Epigenética seria comportamento. Epigenética, na verdade, é toda a sua rotina, comportamento, exercício físico, sono. Então, é como a sua rotina vai impactar na sua genética. Se você vai 75%? expressar... isso é uma média, tá? Se você vai expressar esse gene ou se você vai, de certa forma, silenciar. Isso é uma forma didática, tá? Que a gente fala. Mas isso é a epigenética, como o seu estilo de vida vai atuar na sua genética. Nossa. Então, isso, assim, a alimentação é um dos pilares fundamentais, né? Junto com todos os outros pilares do estilo de vida. E a gente consegue, sim, prevenir doenças. É lógico que o medicamento ele é fundamental em vários aspectos. Não estou falando que o alimento vai
curar o mundo, até porque para a obesidade a gente falou que tudo é complementar. O nosso corpo, ele está todo conectado. A gente tem uma ligação intestino-cérebro, cérebro-intestino, né? Então, é muito do que vocês trabalham também como terapia. A gente estava falando até da libido, né? Sim. Eu quero desenvolver a minha libido. Tá, mas se eu não tenho um bom manejo de estresse e ansiedade, se eu não estou me nutrindo, estou cansado, fadigado, como que eu vou melhorar a minha libido? Então, é um pouco de trabalhar essa conexão do corpo. Não está isolado, Não né? está isolado, não tem como. Na verdade, não tem como. Tanto que a gente fala bastante sobre isso. Prazer, não prazer na intimidade, é prazer pela vida. Não dá para desligar. E uma coisa que eu vejo cada vez mais é essa bagunça do algoritmo. Então chega tudo. O que eu vejo são muitos médicos famosos, o Muzi, ou atletas como o Cariani, analisando, eles falam mais de nutrição do que qualquer coisa. É verdade. Isso eu fiquei bastante curioso. Eu não vejo muitos nutricionistas. Estão invadindo seu espaço. Não, mas é porque, na verdade, eles, né, o Muzi, principalmente, a Roberta Carbonara, esposa dele, nutricionista maravilhosa, eles trabalham muito de forma integrativa. Então, eu acho que não tem... É a mesma coisa. Não tem como eu falar de alimentação sem falar de exercício físico. Mas eu sou professora de educação física? Não sou. Não tem como eu não falar de... Enfim, de qualidade do sono, de autocuidado, de cuidar da sua mente, de fazer de ter contato com a natureza, de fazer um grounding, de colocar o pé no chão, porque o nosso corpo ele está todo conectado. E eu vejo isso, as pessoas estão com essa visão mais holística, mais integrativa, entendendo que se eu tomo um remédio para enxaqueca, eu vou melhorar a minha dor de cabeça? Vou, mas qual é a causa daquela dor de cabeça? Se eu ficar só melhorando o sintoma e não olhar para a causa, eu não vou melhorar nunca essa dor de cabeça. Às vezes, a causa dessa dor de cabeça é desidratação. A pessoa começa a tomar mais água. Nossa, uma coisa básica. Já melhorei a minha enxaqueca. Por muito tempo, esse era o meu problema com dor de cabeça. Pouca ingestão. Falta de água. É curioso que você fala sobre essa percepção integrativa e é algo... Isso é multimilenar. É uma das principais definições do Tantra. A percepção de que tudo está conectado de alguma forma e exatamente por isso se influenciam mutuamente. Essa noção que, para nós, né, na nossa percepção, tudo parte do autoconhecimento. E você descobre, de fato, o que eu preciso. Eu preciso dessa percepção de ingerir exatamente aquilo que vai me fazer funcionar melhor na vida. Estou bem impressionado com isso que você trouxe sobre melhorar a qualidade do pensar. Né? Você se torna mais ágil. Total. A gente precisa trabalhar a mentalidade, né? Eu faço mentoria com a doutora Priscila Antunes, que ela é médica e nutricionista, e ela fala muito dessa questão da mentalidade também. E não tem como. Imagina, se você quer, sei lá, vamos supor que você quer parar de comer chocolate, um exemplo básico ali. E todo dia você fica, gente, eu não consigo. Nossa, eu não consigo parar de comer chocolate. Nossa, eu não consigo. Ai, pelo amor de Deus, não consigo. Assim, se você fica o tempo todo falando para si mesmo que você não consegue, olha a mensagem que você está dando para o seu corpo. Realmente vai ser muito difícil você conseguir. Então, trabalhar a nossa mentalidade, o nosso cérebro, ele não sabe muito bem, às vezes, o que a gente está só pensando e o que está acontecendo de fato. Tanto que, por exemplo, se você fica pensando, sei lá, em alguma coisa muito triste, você começa a sentir, né? Eu penso, eu sinto, o meu corpo começa, meu coração dispara, porque você está só pensando naquilo. Então, se você começa a ter pensamentos positivos sobre você mesmo, de novo, eu só cuido do que eu amo, e pensamentos assim, nossa, eu consigo fazer isso, é desafiador,
É difícil? É difícil parar de comer chocolate. É desafiador? É desafiador. Ah, mas se eu quiser, eu consigo. Pelo menos um dia. Pelo menos 2 dias. Então, sim, se a gente não trabalha a mentalidade, o nosso cérebro ele comanda tudo, né? A gente não consegue ter resultados. É a clareza mesmo, né? É a clareza. Essa percepção até de que o teu meio, ele é fundamental para ser mais ou menos positivo. Um dos dias que nossa, eu esqueci de mim. Comecei a atender acho que 7 da manhã. Tive um intervalo para o café e eu parei às 5. Fui almoçar e fui num restaurante aqui perto. E eu não sei porque acharam que era uma ótima ideia deixar na TV do restaurante aqueles programas sensacionalistas. Eu passei mal, sabe? É uma coisa... Não é a positividade ilusória, a positividade tóxica. Não, algo... Claro, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou me desenvolver. Eu não consigo, tem a mesma força. Você consegue, sim, desde que esteja claro. Eu lembro que uma das coisas mais impressionantes foi conseguir me movimentar melhor. Uhum. E eu, sabe, de parar, peraí, eu levanto mais fácil. E o que aconteceu? Uma alimentação. Tava menos inchado. Isso é Autonomia, mágico. né? É mágico. Você tem mais autonomia de não movimento. não é uma maratona, não. São as coisas mais fundamentais. Mais básicas. Isso vem de forma homeopática. Você não percebe que você está perdendo agilidade, a capacidade de raciocínio. Que maravilha. E quando você fala de nutrir, né? Você falou de ver alguma coisa na televisão e tal. Se a gente fala de nutrição, eu estou falando como eu me nutro com o alimento que eu ingiro, com a imagem que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu penso. Então, é importante a gente cuidar da nossa alimentação, mas cuidar das músicas que a gente ouve, dos livros que a gente lê, das pessoas que a gente conversa, no sentido de... É lógico que a gente tem que ser flexível, empático, né? Mas, assim, Mas tem limite. Quem eu realmente quero, né? Que faça parte ali do meu convívio pessoal. São pessoas que me inspiram? São pessoas que me estimulam a ser alguém melhor? Ou são pessoas que só me colocam para baixo, que falam que eu sou incapaz, que me geram mais medo, ansiedade? Porque, assim, se a gente cuida, né, das nossas conexões sociais, a gente consegue se sentir melhor também. E pensando na epigenética que você trouxe, isso é fundamental. Fundamental, tudo, né? Assim, 75%, mais ou menos. Mais ou menos. Uau. Tem alguns genes, né, que eles são mais... vou usar um termo didático, mais fortes, digamos assim, né? Então, gene de câncer de mama, às vezes tem uma predisposição genética maior, sim, para o desenvolvimento da doença. Tem um gene que a gente avalia que é o ApoE, que é um gene associado ao risco de Alzheimer, que, dependendo de como vem esse gene, ApoE4, E4, aumenta muito a chance daquela pessoa desenvolver a doença. Então, tem alguns genes específicos, sim, que eles têm um peso maior, mas, mesmo assim, a gente consegue modular estilo de vida, alimentação, suplementação de uma forma prevenir ou retardar o máximo possível. Mas, de forma geral, se a gente tem um bom estilo de vida, ou a gente vai conseguir prevenir, ou, se aparecer, a gente vai conseguir tratar de uma forma melhor, ou a gente vai conseguir retardar o aparecimento. A gente não pode garantir, né, com que isso aconteça, porque, como a gente falou, o mundo ele é multifatorial. Então, a gente tem níveis de estresse e ansiedade altos, a gente consome alimentos com agrotóxico, porque a gente não consegue consumir orgânicos. Eu não fumo, mas, de repente, vou estar sentado ao lado de uma pessoa que está ali fumando, então eu inspiro ali aquela
toxina, a gente não vive numa bolha, né? Então, a gente não tem controle, na verdade, né? Mas o que a gente conseguir, a gente vai ter muito mais qualidade de vida, muito mais. Uma das falas da gente aqui é a importância do desenvolvimento da intolerância ao que você faz e que tira a sua paz, sabe? E muitas vezes é ficar num lugar desse, tá fumando ali, poxa, sai. Sai. Tem algo na TV, algo no ambiente, sai. Você falou do álcool. O vinho é bom? Eu sei que você queria que eu perguntasse isso, de nada. Olha, não, na verdade, assim, né, não existe limite seguro para ingestão de bebida alcoólica, infelizmente. Que coisa triste. Triste, não existe. Porque vinho é tão bom. Na verdade, isso é bem legal, assim, quando a gente avalia os estudos da população mais longeva, o padrão de dieta mais estudado é o padrão de dieta mediterrâneo. O padrão de dieta mediterrâneo é uma dieta mais plant-based, ali baseada em vegetais. Eles consomem muitas gorduras boas, principalmente o azeite, sementes, castanhas, abacate. É uma alimentação equilibrada em proteína de origem animal, então principalmente peixes. E eles falam do consumo de vinho para essa população mais longeva. Só que esse consumo de vinho está muito mais relacionado a conexões sociais, no sentido de ter um equilíbrio ali e uma consistência dessas conexões sociais, do que falar que tomar vinho todos os dias vai trazer um benefício cardiovascular. A gente tem o resveratrol, que vem da uva, principalmente no vinho tinto, né? O roxo ali, a cor do resveratrol é roxa. O resveratrol, como eu falei, ele é até usado como um suplemento senolítico, então ele tem ação anti-aging, mas o álcool, ele é pró-inflamatório. Então, se eu tenho o resveratrol ali junto com o álcool, eu não vou ter um efeito antioxidante que eu preciso. Agora, se eu consumo um suco de uva integral orgânico, é diferente. Eu suplemento, né, um resveratrol no caso. Mas assim, vinho, né? Quem gosta, tomar um vinho tinto de boa qualidade. É um problema pensando em conexões sociais, em equilíbrio. A alimentação, saúde, também é compartilhar momentos, né, com as pessoas que você ama, é se permitir com consciência, é ter um prazer, mesmo que seja um prazer momentâneo ali. Então, isso pode ser saúde nesse contexto? Até pode. Mas não existe dose segura de álcool para ingestão. Eu não sabia disso. Eu acho que muitas pessoas não sabiam. Só uma taça. Só um pouquinho, né? Socialmente não. Interessante. É inflamatório. Então é isso, é sentir, vou me permitir esse momento? Eu adoro, eu particularmente adoro um vinho tinto. Adoro. Bebo. Bebo toda semana? Não. Bebo, eu não sei, a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu tenho o Clube do Vinho dos meus amigos que a gente faz a cada 2 meses. Então, sempre no Clube do Vinho eu vou tomar meu vinho. Mas é isso, eu acho que a gente se permitir com consciência. E quando a gente tem o estilo de vida redondo, né? É aquela coisa ali do 80-20% também. Se 80% da minha rotina é equilibrada, qual é o problema de eu tomar um vinho, comer um doce, alguma coisa que me dá ali prazer, que eu sei que não é super saudável. Até porque a gente precisa desses momentos também, né? Uma pausa. Uma pausa. Não lembro qual foi o profissional que me disse que a minha saúde reflete os meus 10 anos passados. O que eu ingeri. Então, essas pausas, ok, com consciência. Total. Agora você está empreendendo, né? Como é essa mudança? Nossa. Eu quero saber disso. Assim, eu falo que todo profissional autônomo, de certa forma, ele é um empreendedor, né? Porque a gente está vendendo ali o tempo todo o nosso trabalho. Então, eu acho que o primeiro ponto dentro do empreender é trazer o que é muito verdadeiro para a gente, que a gente já falou isso, né? Qual é o meu propósito? Eu falo que o meu propósito é
transformar a vida das pessoas, é trazer mais saúde, qualidade de vida, autonomia, felicidade, autoestima, autoconfiança. Meu público é principalmente feminino mesmo, então trabalho muito com mulheres para elas se sentirem bem, confiantes de si. Então, eu acho que o primeiro ponto do empreender é entender qual é o seu papel nesse mundo, né? O que você quer fazer para o outro. E aí, como, né, você vai fazer isso? Então, para mim, o primeiro ponto foi a abertura da minha clínica, do meu espaço. Então, hoje eu tenho a minha clínica com mais 3 sócias, nós somos 2 nutricionistas, 2 médicas, e criar mesmo um espaço que a pessoa se sinta bem ali, né? Que ela seja bem recebida, que ela se sinta acolhida, que ela sinta que aquele é um espaço que vai ser uma ponte para ela, né? Conseguir atingir o objetivo que ela quer. Então, para mim, o empreendedorismo veio muito nisso, de trazer esse espaço que se comunica com o que eu acredito e com o que eu trabalho. O segundo projeto é um projeto voltado para a saúde da mulher, mas é um projeto mais para empresas. Então, eu faço uma avaliação do perfil de mulheres da empresa, pensando em faixa etária, objetivo, se já teve filho ou não tem filho, se está na menopausa, se não está, se tem algum problema de saúde voltado à saúde da mulher. Então, eu faço esse diagnóstico inicial e depois trabalho com conteúdos, palestras, todos voltados para a saúde da mulher, qualidade de vida da mulher, a mulher no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, conseguindo cuidar, né, da família, da casa, do marido, do companheiro, enfim, de tudo junto ali. São muitas jornadas. Muitas jornadas, muitas jornadas. Então, esse é um outro projeto, né, nessa vida empreendedora. Já está? Esse é um projeto piloto. Inclusive, ele saiu do papel a semana passada, bem legal, e eu devo começar a desenvolver ele no mês de agosto, já em uma das empresas. E aí a ideia é crescer também com várias empresas nisso. Como a pessoa te encontra? No Instagram, principalmente, né? @RobertaTauanaNutri. E eu acho que o Instagram também não deixa de ser uma forma de empreender. Porque hoje, né, as redes sociais, o YouTube, o Instagram. No YouTube eu também tenho o Descomplica Nutri, que eu coloco os meus vídeos lá. É uma forma da pessoa conhecer o nosso trabalho. É um portfólio ali que a gente tem, né? Uma forma da gente trocar um pouco também conteúdo, das pessoas conseguirem se desenvolver. Eu tenho um trabalho voluntário específico de atendimento, mas o nosso trabalho, né, de conteúdo, de YouTube, de Instagram, de rede social, é uma forma da gente também conseguir devolver para o universo tudo que a gente recebe, né? Essa troca de informação, de transformar a vida de alguém que às vezes não vai ter a possibilidade de passar numa consulta individual, mas aquela sementinha já fala, nossa, melhorei a minha vida por conta daquilo que eu ouvi da Roberta falando, por exemplo. Os teus vídeos são sensacionais, as poesias. Fico inventando, né? Não, é maravilhoso, porque tem ali um quê de humanidade, talvez. Eu, minha esposa, minha filha, a gente se identificou com esse lado mais humano. Às vezes, a nutrição, poucas vezes, quando eu fui encontrar, era algo muito imperativo, ditatorial. Isso não pode ser. Isso afasta, sabe? Afasta. Não se torna difícil, se torna quase impossível. Qual é o melhor plano alimentar? É o que a pessoa consegue seguir. É o que se aplica ali na rotina dela, é o que faz sentido para o dia a dia dela, para a gente ir caminhando ali, né? Naquele objetivo. Sim, nossa, que papo maravilhoso. Mas, para a gente finalizar, queria que você desse um conselho para quem acabou de se tornar um nutricionista, uma nutricionista. Qual seria o melhor caminho para a pessoa
se desenvolver e ajudar o máximo de pessoas possíveis. O que você faria diferente, por exemplo? Bom, antes de dar esse conselho, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Você falou um pouco da sua transformação com a nutrição, mas a minha transformação com a terapia tântrica também foi muito significativa. Eu acho que vocês trabalham muito o Tantra além da questão sexual mesmo, porque a gente vê todo esse trabalho integrativo, né, de autoconhecimento, de força, de autoconfiança, de você se sentir bem dentro do seu próprio corpo, até para a gente conseguir transbordar essa energia, né? Essa energia criativa. Então, vocês fazem um trabalho maravilhoso, sou muito fã. E pensando em quem está começando na nutrição, eu acho que o primeiro ponto é sempre entender que você está lidando com uma outra pessoa. Não olhar para o sintoma, para o objetivo. Eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Olhar para aquele ser humano como um todo. E hoje, assim, né, tem pós-graduações que a gente acaba estudando essa visão mais integrativa. Então, pode ser uma pós de nutrição funcional, uma pós de nutrição específica na sua área, saúde da mulher, que foi o que eu fiz também. Isso ajuda, tecnicamente falando. Mas eu acho que quando a gente faz também, eu já fiz alguns cursos de autoconhecimento mesmo, alguns processos terapêuticos individuais, porque você se entende, você consegue passar aquilo para o outro. Então, sempre olhar para a pessoa com empatia, entender qual é o objetivo daquela pessoa e não seu, como profissional. Porque, às vezes, a gente quer uma coisa que a pessoa não quer. Então, entender qual é o objetivo daquela pessoa e qual é a melhor forma de você guiar essa pessoa no caminho. Então, acho que é empatia e, além de conhecimento técnico, com certeza procurar estratégias de autoconhecimento, seja fazendo uma terapia, seja em cursos de autoconhecimento, enfim. Fundamental. Que sensacional. Obrigado. Obrigada a você. Foi maravilhoso. Adorei. Eu espero que pode me convidar pessoas... mais vezes. Nossa, super, já está. Para você que acompanhou a gente até aqui, considera se inscrever nesse canal, comentar o que você achou dessa entrevista. Entrevista não, esse papo maravilhoso. E tudo que você precisa saber sobre a Roberta vai estar aqui na descrição. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!